Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas, horário brasileiro de verão. Hoje, quinta-feira, 27 de dezembro de 2012. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Olá para você em todo o Brasil, bom dia. Você ouvinte, bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil Bonfim, bom dia, amigos de todo o país. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Aeroporto de Goiânia passa a ficar fechado 10 horas por dia a partir de março. Réveillon terá policiamento reforçado. Dona Canoa enterrada em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Bin Laden pagou suborno para construir mansão no Paquistão. E também as notícias do esporte com Humberto Castro. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia: de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa também é transmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o maior calor da história. A máxima registrada foi de 43 graus, a mais alta já medida no Rio, com sensação térmica de 50 graus. O estado de São Paulo, sem orçamento, Dilma vai usar MP para garantir gastos. Correio Brasiliense, mortes nas BRs cresceram 38% no Natal. Valor econômico, dívida externa de estados e municípios preocupa TCU. Estado de Minas, interior ignora lei seca. Com pouca ou nenhuma repressão, o hábito de beber e dirigir é bem maior longe da capital. Jornal do Comércio, nova lei seca reduz casos de embriaguez. 0 hora, o Natal mais trágico em 10 anos no trânsito. O Popular, prefeito recua de mudar agora o plano diretor. Destaque do Jornal Diário da Manhã, postos de combustíveis, fiscalização faz de conta. 7 horas, 3 minutos. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Oposição na Câmara consegue adiar votação de projeto da Prefeitura que desafeta a área pública no setor Coimbra. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação, nesta quarta-feira, a reforma administrativa enviada pela Prefeitura. A oposição se manifestou contra e pediu vistas do projeto, mas não conseguiu maioria para atrasar a votação. Outro projeto polêmico que entrou em votação no plenário foi a desafetação de área pública no setor Coimbra. Por mais de 1 hora, a oposição questionou o projeto, que não fez impacto de trânsito e vizinhança para alteração de ruas. Segundo Elias Vaz, do PSOL, a única finalidade da matéria é beneficiar um hipermercado da região. Que eu notei que não há interesse público nesse projeto. São ruas que existem há vários anos, que vão deixar de existir, vão ser anexadas ao supermercado e eles estão criando outras ruas e sequer teve um relatório ou uma análise do impacto de trânsito. Quer dizer, se você tivesse uma melhoria do trânsito, nós diríamos que o interesse público, o interesse da sociedade é que estaria prevalecendo, embora trouxesse um privilégio para uma determinada empresa. Mas não, sequer fizeram, na verdade, o impacto que isso vai gerar no trânsito. Depois das manifestações da oposição, o ex-líder do prefeito na Câmara, Djalma Araújo, do PT, pediu vistas do projeto e teve o pedido aprovado pelos colegas. Com isso, pode ser que a votação da matéria não seja concluída nessa legislatura. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. As audiências públicas para debate de revisão das propostas de alterações do plano diretor de Goiânia ficaram para 2013 e elas seriam realizadas neste mês de dezembro.
A primeira audiência pública para discussão das propostas de revisão do plano diretor de Goiânia foi cancelada. O líder do governo na Câmara, o vereador Clécio Alves, anunciou a retirada do projeto da pauta a pedido do prefeito Paulo Garcia logo no início da reunião. A decisão, segundo o vereador, foi tomada para que o tema seja debatido com mais tranquilidade no próximo ano. É necessário, importante e respeitoso com a sociedade que o projeto fosse retirado, como fizemos, e ele volta à discussão no início do próximo ano, com a participação já da nova legislatura, da sociedade como um todo e da imprensa, enfim, para que a gente tenha todo o tempo do mundo e a gente possa ouvir também sugestões, quem sabe até para que faça novas adequações e alterações no sentido de que venha a ser melhorada ainda mais. O pedido para adiamento da audiência pública já havia sido feito pelo Ministério Público. O promotor de Justiça, Maurício Nardini, explica que fez uma série de recomendações à comissão mista para que as audiências públicas sobre o tema respeitem os critérios definidos em lei. A resolução número 25 do Conselho das Cidades estabelece prazos, estabelece a necessidade de um edital que não foi cumprido, estabelece o prazo de 15 dias, pelo menos 15 dias, o que também não foi, a disponibilização dessa documentação toda para o público que a gente vê que aconteceu aqui agora. Então, com a entrada do projeto no dia 18 de dezembro, para votar no dia 30 de dezembro, não dá para cumprir o prazo necessário. O plano diretor é um dos instrumentos de planejamento da administração pública voltado para a urbanização ordenada das cidades. As audiências públicas serão realizadas para discussão com a sociedade sobre o crescimento, funcionamento e planejamento territorial da cidade. Após a realização dessas reuniões, o relatório do plano diretor deverá ser apreciado e aprovado pela comissão mista no plenário da Casa. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7-7. Redes de fast food são proibidas de distribuir brinquedos junto com lanches. Os vereadores goianienses aprovaram em última votação, nesta quarta-feira, projeto de autoria do presidente Irã Saraiva, do PMDB, que proíbe a distribuição de brinquedos como brindes de lanches em redes de fast food na capital. De acordo com o presidente, muitas vezes a criança opta pelos lanches calóricos, interessada somente no brinquedo. O projeto, segundo ele, deve ajudar no combate à obesidade infantil em Goiânia. Nós estamos agora trabalhando contra a obesidade e contra essa coisa falsa, horrorosa, quer dizer, provoca na criança o despertar por um brinquedo para vender fast food. Então é preciso modificar isso, vários estados já fizeram, conseguimos agora e eu espero que a fiscalização caminhe contente. Os pais vão gostar muito. O presidente falou também a respeito do projeto que estabelece novo reajuste nos subsídios de vereadores, prefeito, vice e secretários já para o próximo ano. Segundo o Irã, a mesa diretora só irá apresentar o projeto caso seja procurada pelos parlamentares, o que não teria ocorrido até o momento. Para valer a partir de janeiro, o projeto precisaria passar por 2 votações em plenário até o dia 29 de dezembro, data em que se encerram as sessões extraordinárias e a Câmara entra em recesso. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:09. O mundo em sua casa. Política Nacional. Michel Temer afirma que PMDB planeja a candidatura presidencial em 2018. O vice-presidente Michel Temer confirmou que o PMDB planeja lançar candidatura à presidência da República em 2018. Temer avalia o cenário político nacional para os próximos anos e a sucessão nas presidências da Câmara e do Senado, que devem ter no comando nomes do PMDB. A ideia realmente que corre hoje no PMDB é que em 2018 nós temos que preparar um candidato à presidência da República. Para esta eleição de 2014 é muito possível que se repita a dobradinha que se deu em 2010. Michel Temer avalia que em 2014 o PMDB vai estar mais coeso no apoio à candidatura presidencial da base aliada. O fato de um ou outro estado ainda não haver acertado qual será a sua posição local não significa que, embora acertando uma determinada posição local, não possa apoiar a chapa federal. Acho que a tendência hoje no Brasil, mais do que em 2010, é que o PMDB dos estados todos venha apoiar a chapa federal. Sobre a sucessão no Senado e na Câmara, Temer afirma que o PMDB, à frente das duas casas, vai assegurar a boa governabilidade e a harmonia entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Com as duas casas sendo do PMDB, isso já ocorreu no passado, quando eu fui presidente da Câmara e a presidência do Senado era ocupada pelo senador José Sarney, nós ajudamos muito o governo. E isso vai se repetir no ano que vem. Eu tenho a impressão que isso vai assegurar, de um lado, a boa governabilidade e, de outro lado, a harmonia entre os dois poderes. Com informações de Brasília, Valmor Parente. Horário brasileiro de verão, 7:10. Governo sela acordo para votação do orçamento em fevereiro.
O governo vai editar medida provisória para garantir recursos para o início do ano. Isso se deve porque o orçamento de 2013 não foi votado na semana passada pelo Congresso Nacional. O relator da proposta do orçamento, senador Romero Jucá, falou que conversou com os líderes de todos os partidos e combinaram que a votação do orçamento será no dia 5 de fevereiro, quando os senadores voltam do recesso. Com isso, segundo ele, não haverá paralisação das ações do governo por falta de dinheiro. Nossa preocupação e também a preocupação do governo era nós termos uma paralisia na votação do orçamento e, portanto, nós perdemos aí 3, 4 meses até a retomada dos investimentos, tanto do Executivo, da administração direta, quanto também dos órgãos estatais. Portanto, uma decisão praticamente coletiva do Congresso para suprir essa dificuldade e, ao mesmo tempo, não criar um precedente e ter um problema que poderia levar a mais debates e, portanto, a vários problemas durante o ano de 2013. Até a votação do orçamento, o governo vai tocar as ações com uma medida provisória que vai garantir recursos para o andamento da máquina e das políticas sociais. De Brasília, Fernando Dias. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Política internacional. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, delegou a seu vice, Nicolás Maduro, algumas de suas atribuições administrativas enquanto se recupera da 4ª cirurgia contra um câncer de 1 ano e meio em Cuba. Entre elas estão a concessão de crédito público e a análise de prestação de contas de seus ministros. Maduro disse que Chávez recupera-se bem da operação. E o Sindicato dos Bancários da Argentina convocou uma greve para hoje a fim de reivindicar aumentos salariais. A categoria alegou que a paralisação foi convocada por causa da falta de respostas por parte dos bancos na negociação salarial. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O governo de Goiás, com uma atitude inovadora, está começando a maior transformação da história da saúde em todo o estado. Em Santa Helena, o governo construiu e equipou o Hospital de Urgências da região sudoeste, que realiza em média 180 cirurgias por mês, 35 delas de alta complexidade. Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde com o certificado Mercury Free. O Hospital de Urgências da região sudoeste, URSO, realizou em 1 ano mais de 236 mil atendimentos, alcançando a satisfação de mais de 95%. Que é muito acolhedora, eu já tenho andado nos outros hospitais, mas igual esse aqui eu nunca tinha encontrado. O governo de Goiás já aplicou 599 milhões de reais para custeio e investimento nos hospitais. E vai continuar investindo, porque é preciso fazer mais. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O motorista de uma van de 28 anos morreu na tarde desta quarta-feira em Anápolis após bater em um caminhão. O acidente aconteceu na BR-153. Segundo a polícia, o veículo fazia entrega para uma padaria e estava chegando a Anápolis para a BR-153 quando perdeu o controle, saiu da pista, derrubou um poste, invadiu a contramão e bateu no caminhão. O motorista morreu na hora. 7h14. Adolescente que atropelou e matou criança é apreendido. 6 passagens por roubo e 1 por tráfico de drogas. A extensa ficha criminal é de um adolescente de 16 anos, que foi apreendido por atropelar e matar, no início da noite de terça-feira, na rua 1048, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, Gabriel Ribeiro Marques, de apenas 4 anos de idade. A localização do adolescente, que pilotava uma moto a uma velocidade aproximada de 110 quilômetros, quando atingiu a criança, só foi possível graças à equipe de plantão da delegacia que investiga crimes de trânsito.
Explica o titular da especializada, delegado Valdir Soares. Fizemos as investigações porque ele invadiu-se do local do acidente após matar uma criança de 4 anos. No local a criança ficou esfacelada, com a cabeça esfacelada. O pai juntou a criança, levou para o Hugo. Nós conseguimos, em razão dos locais que a gente realiza, trabalho de investigação, movimentando todos os agentes da delegacia, conseguimos identificá-lo, fazer sua apreensão e será apresentado ao Poder Judiciário. Fica a questão que ele já tem 7 passagens, ficou internado já por 3 vezes e, infelizmente, a conduta desses adolescentes acaba ficando essa sensação de impunidade para a sociedade. De quem era essa moto? Essa moto, segundo ele, comprou de um primo, pagou R$ 1.800. A gente sabe que ele tem a autuação no tráfico de entorpecentes, né? Então o dinheiro vem dessa fonte. É um adolescente que não vai parar no mundo do crime. Apesar da pouca idade do acusado, o delegado disse ter esperança de que a justiça faça com que ele permaneça por um bom período longe das ruas. A Polícia Judiciária fez seu papel. Nós autuamos ele por homicídio doloso, com dolo eventual, com as agravantes de ter matado uma criança pela situação de não possuir habilitação em razão da idade e pela excessiva velocidade. No Brasil, a pena máxima para menores que cometem crimes é de 3 anos de internação. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. Este ano, o Réveillon da Praça Cívica em Goiânia será animado pelos sertanejos Gustavo Lima e Guilherme Santiago, além de mais 10 atrações regionais. A expectativa da organização é que 50 mil pessoas participem do evento. 2 palcos com telões de LED serão montados na praça para receber Pádua, Maria Eugênia, Maíra, Filé Carioca, Pedro Santos, Grace Carvalho, Banda Calunga, Túnel do Tempo, Grupo Elas e Almir Pessoa. À meia-noite haverá simultaneamente queima de fogos em 14 pontos da capital durante cerca de 15 minutos. Na Praça Cívica, o público vai conferir um show piromusical com os fogos seguindo o ritmo da música orquestrada. Serão montados 220 banheiros químicos e a venda de bebidas e alimentos será feita no anel externo da Praça Cívica. O espaço interno onde o público vai se concentrar para assistir aos shows estará cercado com fechamento metálico formando uma arena de evento. O acesso à arena será por 4 portarias, onde haverá controle para impedir a entrada de bebidas em garrafas. 2.000 cadeiras serão colocadas em área específica para portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos. O esquema de segurança do Réveillon na praça contará com 300 policiais militares, 40 bombeiros, 100 seguranças privados, sendo 20 com cães de guarda, 12 viaturas da PM, 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, 2 viaturas de ambulância de resgate dos bombeiros e 4 ambulâncias particulares, sendo uma unidade de UTI móvel. O subcomandante do policiamento da capital, Tenente Coronel Wesley Siqueira Borges, afirma que 190 policiais militares farão o policiamento do evento, sendo que em todo o município será aumentado em 30% o efetivo para evitar crimes de todos os tipos. A Guarda Municipal e a Polícia Civil também vão participar da operação. Haverá uma base móvel da Polícia Militar na Praça Cívica e será feito um trabalho preventivo contra extorsão por flanelinhas. 7h18. Estado cria mais de 100 vagas para morador de rua. A Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública e Justiça de Goiás promove reunião para discutir meios de acolher moradores de rua. Em Goiânia, apenas a casa de acolhida atende em média 200 pessoas por dia, mas foram criadas mais 125 vagas, conforme destacou o superintendente Edilson de Brito após o encontro nesta quarta-feira. Seriam 62 vagas via Luz da Vida em parceria com a SEMAS, mais 20 vagas da Associação Maçônica com a OVG e ainda acertado 23 vagas com a Casa do Acolhido e havendo a possibilidade de mais 20. Edilson de Brito explica como será o trabalho de convencimento além do tratamento dos usuários de drogas. Nós sabemos que é um direito deles, ir e vir, liberdade, mas sabemos também que o espaço onde eles estão é um espaço de muita vulnerabilidade. Mas respeitando esse direito deles, nós vamos tentar convencê-los e, acima de tudo, trazê-los para o tratamento, para o acolhimento, para, obviamente, diminuirmos essa vulnerabilidade. E nós não estamos trabalhando apenas o acolhimento do pernoite. O que nós queremos é ir muito além. O que nós queremos é fazer exatamente o que você está falando. É poder propiciar a ele, se quiser, que é liberdade, a oportunidade dele fazer um tratamento aí que vai variar entre 9 meses, 1 ano, e acima de tudo desintoxicar. E a proposta do governo do estado é, durante esse período de desintoxicação,
é fazermos também a qualificação profissional, a geração de renda para aquela instituição que está recebendo o dependente, para que ela se torne autossustentável. A SEMAS informa que existem cerca de 600 moradores de rua em Goiânia. E a preocupação é grande com a criação de novos abrigos, até porque 15 pessoas nessa situação foram assassinadas na capital nos últimos 2 meses. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h21. Secretaria de Cidadania aponta a qualificação profissional como o principal ponto positivo deste ano. A Secretaria de Cidadania e Trabalho é responsável pela gestão de programas sociais como Renda Cidadã, Bolsa Família e Passaporte do Idoso. Para saber um balanço das ações deste ano e as perspectivas para 2013, eu converso agora com o secretário Henrique Arantes. Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós temos um balanço muito positivo da Secretaria de Cidadania e Trabalho. Esse ano de 2012, nós tocamos alguns programas, alguns projetos, a maioria deles a custo zero, sem dar gasto para o governo. Nós tivemos a criatividade e a operação de buscar parceiros, buscar cooperação de entidades privadas para fazer acontecer. Entre eles, eu posso citar um programa que nós criamos, que é o projeto do Cidadania nos Bairros. Fizemos 95.676 atendimentos no município de Goiânia. Foram realizadas 24 edições em 24 bairros diferentes. Então, as pessoas puderam tirar sua documentação, ter sua orientação de uma qualidade maior. Outra questão muito importante a respeito do nosso atendimento foi o programa Balcão do Direito, que nós pudemos também atender aí no ano de 2012. Fizemos 34 municípios goianos. Então, em 34 cidades, teve o programa Projeto da Cidadania e Justiça Social, que é o Balcão do Direito, em parceria com o Batigu. Atendemos 33.192 pessoas do nosso estado, com 82 mil serviços prestados. Fizemos também um aprimoramento da renda cidadã, já temos quase 66 mil beneficiários, entidades que recebem auxílio, o pagamento da sua conta de água e de luz, entidades filantrópicas, dias de passagem, que fazem um trabalho social sério com as pessoas que têm vulnerabilidade. São 297 entidades que não pagam conta de energia, o Estado paga para elas, e são 263 entidades que não pagam essa conta de água, e mais 408 entidades que recebem o benefício do pão e leite. Buscamos parcerias com a Companhia Nacional de Abastecimento, com a OVG, e doamos quase 300 toneladas de feijão para mais de 184 instituições filantrópicas e em 12 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Sem contar que realizamos nesse ano de 2012 a entrega do número 100 mil de passaportes do idoso. E já chegamos até a 118 mil. Estamos realizando agora, para 2013, porque está tudo elaborado em 2012, mas acontece em 2013, um programa nacional importante que é de capacitação dos servidores do Sistema Único da Assistência Social, onde iremos realizar cursos de qualificação em quase todos os municípios e até no próprio estado de Goiás, um investimento altíssimo aí de mais de 2, 3 milhões de reais para poder qualificar os servidores da Assistência Social do estado de Goiás. Também tivemos outras questões importantes, que foi o programa do casamento comunitário. No ano de 2012, casamos 1.070 casais. Temos programas de qualificação profissional, que é o ProJovem Trabalhador, que atendemos hoje cerca de 3.500 jovens entre 18 e 29 anos, e esse programa já está ativo em 51 municípios do estado de Goiás. No programa do Jovem Cidadão, foram inseridos no ano de 2011 e 2012, mais de 4 mil jovens entre 16 e 18 anos em 150 municípios, o programa do Primeiro Emprego. Conseguimos fazer algumas adequações na secretaria, compra de maquinários, de móveis, de aparelhos de computadores, de carros, que conseguimos uma grande valia de aparelhamento para o setor público, que é a Secretaria de Cidadania e Trabalho. O que deve ser melhorado ou ampliado para o ano que vem? Manter essa meta, manter esse trabalho, manter esse ritmo e fazer com que o Estado possa continuar atendendo e, na verdade, atender com maior qualidade ainda o nosso cliente, que é o cidadão. Então, eu acredito que se nós mantermos esse ritmo de trabalho, poderemos, quem sabe, no ano que vem, falar com você e falar um dobro de tempo, com um dobro de realizações. Essa é a nossa intenção, a nossa vontade. Secretário Henrique Arantes, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Obrigado, agradeço a RBC, a todos, um ótimo dia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h25. E o governo de Goiás promove celebração ecumênica do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
O governo de Goiás vai encerrar as atividades do ano de 2012 com o evento Celebra Goiás, que será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A partir de hoje, apresentações musicais ecumênicas vão tomar conta da esplanada JK. É o que explica o chefe do gabinete gestor do centro, Narchaú. O Celebra Goiás é uma confraternização ecumênica na esplanada JK, como uma forma de congraçamento de final de ano, por isso shows com essa temática religiosa, e uma forma de atrair as pessoas para conhecerem o Centro Cultural Oscar Niemeyer, um espaço dedicado à sociedade, à população. Então ela tem essa dupla finalidade. Dia 27, Regis Danese, às 20 horas, show gospel, um cantor teve indicação para o Grêmio, e no sábado, dia 29, Padre Fábio de Mello, às 19 horas, e no domingo, a apresentação no Palácio da Música da Orquestra Jovem do Basileus Toledo Franco, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Narchaú também esclareceu que esse é um momento de celebração para o Estado. É um grande momento, por isso chama Celebra Goiás, né? Então, quer dizer, é uma atividade do governo do Estado no prol da sociedade, como forma de celebrar, né, um ano e o início esperançoso de um ano que se inicia também. É a primeira vez que a gente está fazendo um evento aberto ao público esplanado. O ingresso para todos os eventos consiste na doação de 1 quilo de alimento não perecível. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Prefeitura de Goiânia se compromete a reconhecer loteamentos irregulares em até 6 meses. Uma espera de quase 30 anos pode estar chegando ao fim para moradores da região noroeste da capital. Após a conclusão do levantamento topográfico realizado em cerca de 18 mil imóveis, a Agência Goiana de Habitação protocolou todos os mapas dos bairros implantados em áreas de domínio do Estado. Agora cabe à Prefeitura a publicação dos decretos de regulamentação para que o Estado possa emitir as escrituras. Em reunião nesta quarta-feira no Paço Municipal, o prefeito Paulo Garcia garantiu agilidade nos decretos, conforme explica o chefe de gabinete da Prefeitura, Neucivone Soares de Mello. A Prefeitura tem o máximo interesse em cooperar com o Estado nesse quesito e vai empreender todos os esforços para que seja feita essa regularização em tempo hábil. Nós sabemos que a regularização fundiária é um fato muito relevante para as pessoas que estão morando numa área não regularizada. A Prefeitura vem fazendo regularizações e mantém essa parceria firme com o Estado para que todos os imóveis de Goiânia sejam regularizados. De acordo com a parceria estabelecida, o Estado vai disponibilizar profissionais para ajudar na análise dos processos. De acordo com o presidente da AGEAB, Marcos Abrão Roriz, outras regiões de Goiânia devem ser contempladas, assim como outros municípios do Estado. Nós já temos também, para a região noroeste de Goiânia, previsto no PAC 2, recursos para regularizar o Jardim Curitiba 1, 2, 3 e 4, também com regularização plena. E o que é regularização plena? Regularização plena é você deslocar, relocar famílias também que estão em áreas de risco, reflorestar e construir moradias. Então, isso é um trabalho que nós estamos fazendo não só na cidade de Goiânia, em 33 municípios já do estado de Goiás. Já estão protocolados na Prefeitura os mapas dos bairros Floresta, São Carlos, Vitória, Primavera e Boa Vista. Nos últimos 6 meses, equipes da AGEAB percorreram todos os imóveis destes bairros para fazer a medição dos lotes, casas e catalogação de equipamentos públicos para a elaboração dos mapas. Foram montadas para esse trabalho 4 estações de GPS. Famílias com renda de até 4 salários mínimos têm direito à emissão gratuita de escrituras pelo programa Casa Legal. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram uma vistoria em clubes de Goiânia. As visitas fazem parte do trabalho de combate à dengue na véspera do Ano Novo, onde muitos desses locais fazem festas e recebem muitas famílias para o Réveillon. Os agentes vistoriaram todos os cantos que pudessem se transformar em criador do mosquito transmissor da dengue, calhas, valas com grade, lixeiras e até pneus. De acordo com o levantamento da Saúde Municipal, o número de casos de dengue neste ano em Goiânia foi menor que no ano passado. Mas o número de mortes por causa da doença em 2012 foi maior que em 2011. A preocupação aumenta com a chegada do novo tipo de vírus que chegou a Goiás em novembro do ano passado, o tipo 4.
Após as fortes chuvas com granizo e rajadas de vento, uma plataforma do Terminal Garavello será interditada por estar danificada na lateral que cerca o local. A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia informou que a parte que fica para o lado que dá para a GO 040 será interditada para manutenção estrutural corretiva e preventiva a partir de hoje. Agora são 7h30. A gestante, quando for realizar o pré-natal, também deve se preocupar com a saúde bucal. Para beneficiar a saúde bucal do bebê, a gestante deve fazer o pré-natal odontológico. Trata-se de orientações sobre o controle da placa bacteriana por meio da escovação correta, do uso do fio dental e o uso adequado do flúor. Durante o pré-natal, os pais recebem informações sobre como manter saudáveis os dentes do bebê. Para a odontopediatra Flávia Coniche, essas informações são importantes para se prevenir futuros problemas com a saúde da criança. Primeiramente, que o dentista pode diagnosticar precocemente um possível problema. Determinados problemas, como por exemplo uma infecção na gengiva, pode ser um possível risco para parto prematuro e bebê de baixo peso. Então, cuidando da gestante, a gente já faz com que ela tenha um número menor de micro-organismos na cavidade bucal, e isso vai ser importante para ela própria e para a saúde do bebê. De acordo com a odontopediatra Flávia Coniche, a saúde bucal do bebê depende dos cuidados que a mãe tem. Primeiramente, a mãe precisa saber o que é ter saúde bucal. Nesse momento, além dela passar por tratamentos para diminuir o número de bactérias da boca, a gente pode também ensiná-la a dar valor. Então é um momento de estabelecimento de bons hábitos alimentares, com diminuição de produtos açucarados, de guloseimas, de comer mais saudavelmente. Ela vai aprender a cuidar mais, dar mais valor para a higiene, os cuidados bucais. A odontopediatra Flávia Coniche informou ainda que o tratamento odontológico durante a gravidez não oferece riscos ao feto, sendo que a mãe pode inclusive receber anestesia. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. Uma combinação perigosa, anticoncepcional e o cigarro. Segundo um estudo realizado no ambulatório de trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, o uso de pílula anticoncepcional associado ao tabagismo aumenta as chances das mulheres desenvolverem trombose. Na pesquisa, 400 mulheres entre 20 e 45 anos com trombose venosa foram acompanhadas, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional. As pacientes que não faziam uso de nenhuma dessas substâncias correspondiam a 6%. O Dr. Fausto Gomes, ginecologista, fala a respeito desta associação e o que fazer. O tabagismo e o anticoncepcional, de uma forma geral, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares significam varizes, erisipela, trombose, flebite, acidentes vasculares cerebrais, tanto o acidente vascular cerebral hemorrágico quanto o AVC isquêmico, quando se desprende um trombo de sangue e que vai entupir um vaso lá na frente, no cérebro. A formação desses coágulos nas artérias, quando esses coágulos se soltam e vão para o coração, nós temos um fenômeno que nós chamamos de infarto. E quando vai para o cérebro, é o famoso AVC, acidente vascular cerebral. Dr. Fausto, existe alguma marca de anticoncepcional que pode ser mais agressivo ao corpo da mulher? Todos os anticoncepcionais hormonais, tanto a pílula anticoncepcional quanto aqueles anticoncepcionais injetáveis, os bastões que nós colocamos sob a pele, o anel vaginal, todos os anticoncepcionais são compostos aí de estrógeno, de progesterona. E então todos esses anticoncepcionais não combinam com mulheres fumantes, principalmente mulheres acima dos 35 anos de idade. Se ela não consegue largar o cigarro, é melhor ela largar a pílula ou abandonar o método hormonial. Dante Keller para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h34. Secretaria da Cultura foi o melhor acontecimento em 2012. 2012 foi um ano importante para a cultura goiana. A principal conquista foi a transformação da antiga Agência de Cultura Pedro Ludovico Teixeira em secretaria, o que garantiu investimentos em diversas manifestações culturais. É o que explica o secretário Gilvani Felipe. Realmente o ano de 2012 foi um ano muito importante para a cultura, o ano em que nós vimos a antiga AGEPEL
ser transformada em Secretaria Estadual de Cultura, o ano em que nós vimos a regulamentação do Fundo Estadual de Cultura, quem sabe a mais importante, mais antiga reivindicação de todos os segmentos culturais, e o ano também que agora nós concluímos dobrando o valor da Lei Goiás, passando de 5 milhões o seu teto para 10 milhões. O secretário de Cultura também apontou que ainda faltam investimentos na área. O que faltou ainda foram recursos mais volumosos para a cultura, recursos que nós acreditamos que virão agora em 2013, com o início de funcionamento do Fundo Estadual de Cultura. O Fundo Estadual de Cultura foi regulamentado em maio desse ano e que está prevista o início de seu funcionamento a partir de janeiro próximo. Ainda de acordo com Giovanni Felipe, mais recursos serão investidos na cultura goiana em 2013. Nós temos recursos, não é? Então, por exemplo, do Fundo Estadual de Cultura nós teremos cerca de 14 milhões de reais para financiar e fomentar projetos culturais de iniciativa da sociedade. Essa é uma belíssima novidade. Nós temos também a Lei Goiáses, que passa de 5 milhões para 10 milhões, ou seja, nós teremos somados aí 25 milhões novos. Para finalizar, o secretário fez um balanço sobre as escolas de artes no estado de Goiás. As escolas de arte também ganharão um novo impulso no próximo ano. Nós tivemos esse ano o Gustav Ritter se destacando, nós estamos agora realizando ampla reforma e restauração do prédio onde funciona o Centro Cultural Gustav Ritter. Nós também estamos realizando atualmente uma revitalização lá do espaço do Centro Cultural Otto Marx, que funciona aqui no centro de Goiânia, no edifício Parthenon Center, onde também funciona uma escolinha de artes ligada à Secretaria de Cultura. Com essas revitalizações, nós esperamos melhor atender as crianças e ao público em geral que procura a Secretaria de Cultura em busca de formação. Os grandes eventos culturais do estado, como o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, o Canto da Primavera e a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu, Tempo, já tem presença garantida no calendário cultural de 2013. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. A Infraero anunciou que a partir de março o aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, vai ficar fechado 10 horas por dia. Com isso, pelo menos 30 voos devem ser prejudicados. A medida é para recuperar a pista de pouso e decolagem. De janeiro a outubro deste ano, mais de 2.400.000 passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto da capital. O Santa Genoveva é o segundo mais movimentado da região centro-oeste e só fica atrás do Aeroporto Internacional de Brasília. Para a reforma da pista de pouso e decolagem, o aeroporto deve fechar entre 9 da noite e 7 da manhã. A entidade que representa empresas do setor de turismo critica e lamenta a decisão da Infraero de interditar a pista durante o mais importante evento esportivo do ano. Agora são 7h38, a seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Um competidor se faz com suor. Um campeão só se faz com talento. E talento é o que move a equipe da Rádio Brasil Central. É por isso que em 2012 nossos profissionais foram os grandes campeões, conquistando o primeiro e segundo lugares no Prêmio FAEG e Senar, terceiro lugar no Prêmio Detran, terceiro lugar no Prêmio FEComércio, primeiro e terceiro lugares no Prêmio FIEG. Se você quer um jornalismo campeão, sintonize na credibilidade do Sistema Brasil Central de Rádio. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa.
O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. A Conmebol divulgou ontem as datas das partidas da Taça Libertadores da América de 2013, incluindo a fase preliminar e a de grupos. Os primeiros brasileiros a entrar em campo serão Grêmio e São Paulo. No dia 23 de janeiro, os paulistas enfrentam o Bolívar da Bolívia e os gaúchos jogam contra a LDU do Equador. O Corinthians, atual campeão do torneio, será o último time do país a entrar em ação. A equipe de Tite vai a campo no dia 27 contra o San José, na Bolívia. Em Goiânia, 7h41. Humberto Castro faz um apanhado geral dos 3 clubes da capital. A começar pelo Vila Nova, que apresenta mais 2 reforços. A diretoria do Vila Nova apresentou ontem mais 2 reforços. Lateral esquerdo e também volante Hernani, jogador de 28 anos, que teve uma passagem em 2009 e 2010 pelo Vasco da Gama. Outro que foi apresentado é Juninho Paraíba. Tem 24 anos, subiu o craque de Catalão da Série D para a Série C e antes no Campeonato Goiano atuou pelo Morrinhos. Juninho Paraíba e Hernanes chega para reforçar o Vila, somando agora 8 contratações para 2013. Com relação ao Atlético, Adson Batista confirma nesta quinta-feira o grupo que vai iniciar a preparação para 2013. O Atlético que vai disputar o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. Adson vai confirmar o grupo, jogadores do clube e com relação a contratações, após uma nova reunião com o técnico Jairo Araújo. Por falar em reunião, a diretoria do Goiás se reúne nesta sexta-feira. O objetivo é definir novas contratações. Até o momento, 3 reforços anunciados, 2 apresentados, o goleiro Renan e ainda o lateral esquerdo William Matheus. Já o zagueiro Rodrigo só será apresentado dia 3 de janeiro. Com as informações dos times de Goiânia, do futebol, aqui no Mundo em Sua Casa, repórter Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h42. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o atacante do Milan, Alexandre Pato, já está negociado com o Corinthians. Em uma transação em torno de 15 milhões de euros, o vice-presidente da equipe italiana, Adriano Galliani, teria aceito a proposta corintiana para que o ex-atacante do Internacional reforce ainda mais o ataque do atual campeão do mundo. O contrato de Pato com o Timão terá 2 anos de vigor. Uma outra informação ainda do futebol de São Paulo. O Santos está muito perto de fechar a contratação do meio argentino Wagner Montijo, do Cruzeiro. A afirmação é do próprio agente do jogador, Sérgio Irigoitia. Fontes ligadas à diretoria santista afirmam que o clube deve chegar aos 27 milhões de reais para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador argentino. Com isso, o Cruzeiro ficaria com 60% que lhe pertencem, repassando o restante ao BMG, dono de 20%, aí um grupo de empresários que possui a outra parte do montante. Outro jogador que interessa ao time do Santos, Calazans, é o Robinho, que também é do Milan, assim como o Alexandre Pato, e está em negociações com o time paulista. Que pode ser perfeitamente descartada pelos valores que o jogador pede para atuar pelo Santos, pelo menos R$1 milhão mensais. É muito dinheiro. Às 7h44 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde.
Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Passada a correria das compras de Natal, agora é a vez das liquidações. O consumidor mais atento pode conseguir desconto de até 70%. As liquidações pós-Natal já começaram e, como são rotina, muito consumidor espera esses dias para ganhar descontos maiores. Os chamados saldões de Natal podem sair 70% mais baratos. O presidente do Sindilojas, José Carlos Palma Ribeiro, explica que isso é comum nesse período. A partir de agora são outras coleções que entram, ele tem que renovar o estoque. Então ele realmente dá um desconto significativo para poder trocar o seu estoque. Então, principalmente quem tem tempo para fazer uma pesquisa, ele consegue comprar mercadorias com diferenças de 30%, 40%, dependendo do tipo da mercadoria. Roupa, em fio de estação, por exemplo, ele consegue um desconto bem maior. É bom o consumidor fazer uma pesquisa, pois os saldões e liquidações estão por toda parte no comércio da capital. Não é um período onde você tem só uma ou outra loja em liquidação. Você tem a grande maioria das lojas renovando estoque. Ou seja, ele pode fazer essa comparação. Quem guardou um pouquinho aí do 13º, economizou um pouco, ele pode utilizar esse poder do dinheiro para negociar e conseguir comprar mercadorias de ocasião com preço excelente. Baseado no Natal deste ano, a expectativa do Sindilojas é que as vendas dos saldões aumentem de 7% a 8%. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h47. As vendas no varejo do país cresceram 5% na semana do Natal, de acordo com o levantamento da Serasa Experian. A alta foi maior do que o crescimento verificado no mesmo período do ano passado. A empresa atribuiu o bom resultado ao período prolongado do feriado. E o PROCON orienta o consumidor sobre como começar o ano novo com as contas em dia. O ano novo ainda nem começou e já tem gente que está se afundando em dívidas. Mas nada de perder o controle. Esse é o momento ideal para organizar as finanças e sair do vermelho. O gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Gleidson Tomás, aponta que medidas devem ser tomadas para evitar o desequilíbrio financeiro no começo do ano. Bom, na realidade, o primeiro passo é ter o hábito de controlar as despesas. É um hábito muito simples e que faz muita diferença. Então, o consumidor, juntamente com toda a família, tem que ter o hábito de colocar tudo na ponta do lápis, todas as despesas em contrapartida com as receitas. Isso ajuda, inclusive, o consumidor a ter uma noção, quando for necessário cortar alguns gastos, onde ele vai poder fazer esses cortes. Ter cautela com as compras de final de ano, dar preferência principalmente para os presentes mais baratos, de forma que ele possa conseguir pagar à vista tanto os presentes como os itens da ceia de Natal, e lembrar que existe também aquelas despesas rotineiras de início de ano, principalmente o material escolar, que é uma despesa que mais pesa no orçamento das famílias. Gleidson Tomás também esclareceu que o 13º pode ajudar bastante quem está no vermelho. Para aqueles consumidores que já têm dívidas, o interessante é que ele aproveite o 13º ou parte dele para quitar essas dívidas, principalmente aquelas dívidas que têm as taxas de juros mais altas, como por exemplo o cartão de crédito, o cheque especial, inclusive aproveitar essas campanhas que acontecem no final de ano, onde as empresas estão mais abertas a negociar com o consumidor, mas é interessante que o consumidor tenha a certeza de que esse percentual, esse desconto que a empresa está dando é correto. Então, para isso, existe um serviço aqui no PROCON, serviço de cálculo, onde o consumidor pode solicitar o valor real da sua dívida e comparar com a proposta que essas empresas estão ofertando para saber se realmente é vantajoso ou não. Lembrando que se o consumidor fizer um parcelamento dessa dívida, a partir do pagamento da primeira parcela, o nome do consumidor já deve ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito, seja o SPC ou seja o Serasa. Para finalizar, o gerente de pesquisa do PROCON explicou que o cartão de crédito é o maior vilão de quem não está com as contas em dia. Um dos principais vilões que levam ao endividamento é o cartão de crédito, porque ele é muito fácil de utilizar e muito rápido para se endividar. Então, aquele consumidor que já está aí com 3 meses que não consegue quitar integralmente a sua fatura, o ideal é que cancele de imediato, mesmo que ele tenha compras parceladas que ainda vão vencer, é direito dele fazer o cancelamento, porque aí sim vão parar de ser cobrados aqueles juros
remuneratórios, que muitas vezes chega até a 14%, e vão ser cobrados somente aqueles juros de mora, que é o de 1%. Aí sim, ele já vai partir para a tentativa de acordo junto a essas administradoras. E também a outra forma de ficar livre das dívidas, trocar essas dívidas por outras modalidades de crédito com taxas mais baixas, como o crédito consignado ou até mesmo o crédito pessoal, que tem as taxas praticamente a metade dessas outras. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Preocupada com o fraco desempenho da economia, a presidente Dilma Rousseff inicia em janeiro a segunda metade de seu mandato com a tarefa de fazer o governo andar, recuperar a confiança dos investidores e unir a base aliada. A cúpula do partido avalia que a reeleição da presidente em 2014 depende de um crescimento de pelo menos 4%. Dilma afirma que vai fazer o possível e o impossível para atingir essa meta. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 60 dias para que o Ministério da Fazenda se manifeste a respeito dos riscos tanto para as finanças estaduais quanto para as da União, de se aprovar as operações de crédito para os estados e municípios que não apresentam capacidade de pagamento para arcar com as obrigações assumidas. Essa determinação consta de acórdão do TCU do dia 5 deste mês. Pelo menos por enquanto, a primeira determinação, partida da presidente como sugestão, é dar um prazo maior para que estados e municípios quitem seus débitos com a União, vencidos já com juros de há muito tempo atrás. O Brasil possui mais de 1 milhão de casas sem acesso à luz. A informação está no levantamento feito a pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica pelas 17 distribuidoras de energias do país. O número é quase o triplo do total estimado anteriormente pelo governo federal. Segundo as companhias, serão necessários 17 bilhões e 300 milhões de reais para levar luz a todas as residências. 7h52. O novo salário mínimo de R$ 678 traz ganho reais para o trabalhador. É o que avalia um analista financeiro. A partir de janeiro de 2013, o salário mínimo será de R$ 678. O valor anunciado nesta segunda-feira pelo governo federal tem reajuste de 9%. O índice oficial de inflação, calculado até 11 de dezembro, já está em 5,78%. Mas alguns itens subiram mais que a inflação. Caso dos alimentos, com variação de 9,8%, educação 7,7% e vestuário 63%. Apesar disso, haverá ganho para o trabalhador, conforme analisa o administrador e consultor financeiro em Goiás, José Carvalho dos Santos. Olha, deve trazer uma folga, porque nesse aumento de R$ 56 entre a versão do salário mínimo que está vigindo hoje, né, e aquela que passará a vigir a partir do dia 1º de janeiro, existe uma diferença de R$ 16,79, que é correspondente a um ganho real do salário. Então nós tivemos aqui desses R$ 56 de diferença, R$ 39,20 foi reposição inflacionária e R$ 16,79, R$ 16,80 é o aumento real. Isso deve trazer, sim, uma folga para o trabalhador brasileiro. Já o presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos, avalia o impacto do novo mínimo para o comércio. O comércio, 75% dos trabalhadores no comércio percebem via produção, ou seja, comissão sobre o seu trabalho, sobre vendas. Então, se o está vendendo mais, ele está ganhando mais. Ele não depende muito do fator salário mínimo. De acordo com o governo federal, além de compensar a inflação, o novo mínimo vai promover um ganho real para o trabalhador de 2,73%. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Pesquisa da Federação do Comércio de Goiás avaliou o nível de endividamento e inadimplência dos goianos neste mês de dezembro. A pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Goiás avaliou o nível de endividamento e inadimplência dos goianos em dezembro. Os resultados mostram que 44% dos consumidores estão endividados. Em relação ao tipo de dívida, 72,3% apontaram o cartão de crédito. Segundo o presidente da FEComércio, José Evaristo dos Santos, Goiás teve um bom resultado, já que apresentou índices menores que os de outros estados. Goiânia se apresenta com um número bem menor do que as famílias endividadas em outras capitais, onde esse índice chega a 60,7%. Esse menor número de famílias endividadas, naturalmente, contribuiu bastante para que tivéssemos as respostas do setor empresarial em relação ao Natal.
A intenção de consumo das famílias também foi avaliada. Os resultados revelam um crescimento considerável em relação a dezembro de 2011. Em uma escala de 0 a 200 pontos, Goiás apresentou um índice de 148,4 pontos. Foram pesquisados também itens como satisfação com emprego e renda atual, perspectiva profissional e acesso ao crédito. Para José Evaristo, os resultados acompanham o comportamento da economia goiana. Naturalmente que isso, primário e secundário, quando vão bem, nós, comércio, serviço, setor terciário, temos também as mesmas chances de crescimento. E nós demos a resposta. O comércio vendeu bem, aproveitando o incentivo que o governo proporcionou, redução de IPI durante todo o ano para diversos segmentos do comércio. E nós estamos aí respondendo com números acima da média nacional. As pesquisas trazem índices importantes ao empresariado, já que permitem um acompanhamento do perfil de endividamento do consumidor, com informações sobre o nível de comprometimento da renda com dívidas, contas em atraso e sua percepção em relação à capacidade de pagamento. Isso torna possível o planejamento do comércio e de atividades produtivas. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. A Toyota concordou em pagar mais de $1 bilhão para resolver uma ação coletiva lançada por proprietários de veículos americanos afetados por uma série de recalls. O acordo vai cobrir o custo de instalação de um sistema de substituição de freio e pagamentos em dinheiro para aqueles que venderam seus carros ou recusarem a troca do equipamento. 7h56. Mal começou o verão e o Rio teve ontem o dia mais quente desde que as temperaturas começaram a ser medidas na cidade em 1915. A máxima de 43 graus foi registrada em Santa Cruz. Mas no centro e em Copacabana a sensação térmica foi de 50 graus. Ventos quentes vindos do norte, a falta de chuvas e ar polar são as causas do aquecimento excepcional. O calor lotou praias e cachoeiras. No aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, o sistema de ar-condicionado voltou a apresentar problemas e os passageiros tiveram que apelar para os leques e abanadores improvisados. Além do calor, um assalto na praia do Leblon causou tumulto e medo de arrastão. 7h57. Após passar por uma lipoaspiração, a candidata à Miss Amazonas, Luciana Souza, de 21 anos, foi internada na unidade de tratamento intensivo do hospital 28 de agosto, com suspeitas de complicação pós-cirurgia. De acordo com o presidente do Comitê Nacional de Coordenadores de Concursos de Beleza e coordenador do concurso Miss Amazonas, Lúcio Gonçalves, a jovem sofreu insuficiência respiratória. O concurso Miss Amazonas 2013 será realizado no dia 22 de janeiro. A expectativa para a recuperação de Luciana é positiva. Foi enterrado ontem em Santo Amaro da Purificação o corpo de Dona Cano, que morreu aos 105 anos na manhã de terça-feira. Os amigos e familiares se despediram da matriarca, mãe de Caetano e Betânia, no cemitério da cidade. Funcionários de um frigorífico na cidade de Capanema, no sudoeste do Paraná, fecharam uma rodovia e trancaram o portão da empresa em protesto pelo atraso de salários que não é pago desde o mês de novembro. Eles impediram a saída de 180 toneladas de carne de frango que a empresa tentava retirada para evitar que se estrague. O fornecimento de energia elétrica também foi cortado na última sexta-feira por falta de pagamento. 7h58, destaques internacionais. O ex-líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, subornou um funcionário público do setor de registro de propriedades no Paquistão para poder construir o forte de Abbottabad, no norte do país, onde permaneceu até sua morte, informou nesta quarta-feira o jornal local The News. Bin Laden pagou 50 mil rúpias, cerca de R$ 1.055, ao procurador, segundo o relato de uma fonte oficial, que pediu para não ser identificada pelo The News, mas revelou que os dados sobre a transação se encontravam detalhados no diário do líder da Al-Qaeda. Após a morte de Bin Laden por um comando dos Estados Unidos em maio de 2011, foram encontrados na residência, de acordo com a fonte, cerca de 135 mil documentos e, embora as unidades de elite americanos tenham ficado com grande parte desse material, esqueceram o diário. Na China foi inaugurado o maior trajeto de trem-bala do mundo, um percurso de mais de 2.000 quilômetros. 2 trens-bala deram a partida para mais um recorde chinês. Uma composição saiu da capital Pequim, no norte do país, a outra de Guangzhou, um importante polo econômico na região sul.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e José Calazans. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central Técnica, Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Calazans. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, amigos de todo o Brasil, e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.